Boa tarde a todos, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão passando bem? Estão se cuidando? Estão se guardando? Estão se protegendo seus familiares? Isso que é importante nesse momento, né? A gente vai começar esse período de aulas à distância, né? Mas o importante é isso, é manter essa união, né? Manter esse espírito aí entre todos vocês, colegas, alunos e também seus familiares. Acho que isso aqui é importante, tá? Sucesso para todo mundo. A nossa aula de hoje ela vai tratar a respeito aí da questão dentro do Word sobre a mala direta, né? Mas o que é a mala direta, né? Se a gente for pensar em definições, o que seria essa ferramenta, esse recurso que o Word permite, ele possibilita, né? Chamado mala direta. Então, a gente inicialmente vai conceituar a mala direta e depois vou fazer um teste prático com vocês, aí compartilhando a minha tela e mostrando os recursos e itens que a gente tem que estar selecionando, estar utilizando aí na criação dessa mala direta, tá bom? Bom, a mala direta é um recurso utilizado para facilitar o envio de documentos entre pessoas, entre funcionários, entre colaboradores, entre fornecedores. Então, imaginem que eu sou uma empresa e eu tenho que mandar um comunicado para todos os meus funcionários. E esse comunicado é um comunicado onde eu preciso colocar algumas características deles, né? Eu preciso colocar o nome do funcionário, a função dele na minha empresa, o cargo que ele exerce. Isso precisa estar dentro da minha carta, dentro do meu documento, dentro do meu aviso aí que eu tenho que fazer na minha organização. Imagine se eu tivesse que fazer, se eu tenho 1000 funcionários na minha empresa, aí eu tenho que fazer 1000 cartas para cada um desses, englobando aí cada um desses meus funcionários. O trabalho que eu não teria, mesmo que o texto seja o mesmo, né? Eu teria que estar entrando nas cartas e digitando aí uma a uma, o que geraria aí uma dificuldade grande. E eu, que estou ali na minha empresa, na minha organização, preciso ganhar tempo, eu estaria perdendo tempo fazendo isso, fazendo esse tipo de tarefa. Para isso existe o recurso da mala direta, porque ele permite, através de um documento padrão, um documento base, né? E com uma base de dados, com um banco de dados, seja ele em Excel ou seja ele em Access, ele permite que eu pegue essa base de dados, faça a união da base de dados com o meu documento e nesse momento ele cria a quantidade de cartas aí que eu tenho de base de dados. Tá? Então, de uma vez só, eu crio 1000 cartas, 2000 cartas, 500 cartas, 600 cartas, em vez de ter que ficar abrindo o documento várias vezes para colocar o nome do funcionário, o cargo que ele exerce, a área que ele está alocado na empresa. Né? Então, faz com que eu ganhe tempo, muito tempo. Okay? A gente pode estar utilizando a mala direta com uma série de recursos, com uma série de usos empresariais que fazem com que eu aumente a minha produtividade. Então, essa é a característica principal da mala direta, o aumento da minha produtividade. Ele é, em cursos que você faz fora, cursos pagos, ele é entendido, ele é classificado aí como uma ferramenta avançada, né? Quando a gente trata de Word, de Microsoft Word, aí ele é uma ferramenta avançada dentro dessa plataforma. Tá? Então eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai fazer um teste da mala direta, um teste prático, que eu peço que depois vocês assistam, vão fazendo passo a passo, até para treinar, né? Porque são vários passinhos e eu não posso perder nenhum desses passos. Se eu perder algum dos passos do caminho, possivelmente minha mala direta ela vai ter alguma falha, ela vai ter alguma dificuldade de ser montada. Okay? Então eu tenho que fazer isso aí com a máxima atenção possível. É simples, é fácil, mas eu tenho que ficar atento na minha montagem. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Então eu tenho aqui minha ferramenta no Word, okay? Que eu ainda não salvei, eu vou até deixar salvo, vou colocar salvo dentro da minha área de trabalho. E tudo que vocês façam, a princípio, salvem na área de trabalho de vocês, porque eu acredito que facilita
aí depois a procura, né? Depois vocês guardem onde vocês quiserem, mas a princípio salvem aí na área de trabalho de vocês. Eu vou colocar mala direta, teste, que esse é o nome do arquivo que eu estou criando, né? Vocês já escutaram falar aí da questão das extensões dos arquivos, né? Então eu estou numa ferramenta estou no Microsoft Word, e aí essa extensão é o .docx, ok? Versões mais antigas do Word, a extensão era só .doc. Agora, versões mais atualizadas, .docx. Vou deixar salvo lá na minha área de trabalho. E, como eu disse, a mala direta, ela é uma ferramenta aí que, para que ela exista, eu preciso ter um documento base, um documento padrão. Então, eu vou colocar de exemplo aqui um informativo bancário. Faz de conta que um banco, por exemplo, isso é um exemplo, né? Um banco ele possui diversos devedores, diversos clientes que são devedores. E você precisa mandar uma carta para eles para informar aí dessas dívidas que eles precisam e um prazo de pagamento, tá bom? Então eu vou montar um texto bem básico, bem simples, só para a gente testar as funcionalidades, para que depois, na hora das atividades, vocês tenham aí uma maior facilidade de entendimento, tá bom? Então eu vou começar, vou escrever aqui o meu documento padrão, que é um dos princípios aí para que eu tenha uma mala direta, eu preciso de um documento padrão e uma base de dados. Vou colocar prezado senhor ou senhora, vou dar um espaço e vou pular ali. Então, veja, eu coloquei aqui, prezado senhor, senhora, identificamos nossa base de dados, uma dívida em seu nome no valor de. E aí eu vou colocar para regularizar a situação, até uma data, eu não sei a data ainda. Pronto, é só de exemplo, tá, gente? Então, prezado senhor, senhora, identificamos nossa base de dados, uma dívida em seu nome no valor de. Favor regularizar sua situação até o dia atenciosamente. Essa é a nossa carta padrão, a nossa carta base, ok? É em cima dela que a gente vai estar trabalhando. Reparem que, de propósito, nessa carta, eu deixei 3 espaços em aberto. Eu deixei 3 espaços que poderiam ser preenchidos por informações de clientes em aberto. Esses espaços são o prezado senhor, depois do prezado senhor, né, onde poderia estar o nome da pessoa. Identificamos nossa base de dados, uma dívida em seu nome no valor de, então o valor de dívida, né, é um outro espaço que eu deixei em aberto, e favor regularizar sua situação até o dia, novamente eu deixei aí um espaço em aberto. Por quê? Porque dependendo do cliente, a dívida pode ser diferente, e dependendo do cliente, de quantos anos ele está no banco, de como que é o relacionamento dele com o gerente dele, a situação dele pode ter um prazo diferente de resolução de dívida. Então, eu posso ter dias diferentes aí para que os clientes resolvam suas pendências, aquilo que eles devem dentro do banco. Então, são informações que diferem todas. O importante na mala direta, quando eu vou montar a mala direta, é isso. É eu saber identificar quais são as informações que precisam ser preenchidas de cada cliente, de cada fornecedor, de cada pessoa, e que se modificam umas com as outras, tá? Então aqui eu terei possivelmente diversos nomes diferentes,
com dívidas diferentes e com datas para regularização diferentes. Por isso que são 3 campos interessantes e importantes para serem utilizados aí na mala direta. Tá? Entendendo isso, entendendo que eu tenho 3 campos em aberto, um campo para nome, um campo para o valor da dívida e um campo para data, que é a data do pagamento, eu agora vou começar a montar a minha mala direta propriamente dita. Até agora eu só montei a base documental, né? A base de dados. Para fazer isso, para trabalhar com a mala direta, a gente vai utilizar um assistente de mala direta, porque ele é bem fácil de ser trabalhado, te guia aí passo a passo, você não precisa ficar pensando muito na resolução dele. E ele vai facilitar toda a sua vida aí até dentro da empresa, quando você for trabalhar ou se você já trabalha. Eu venho aqui, como é mala direta e eu preciso enviar um documento para várias pessoas, essa característica, essa ferramenta mala direta está dentro da aba correspondências. Então eu tenho aqui a minha guia correspondências. Quando eu clico nela, aparecem todas essas opções e eu tenho uma opção aqui no meio para a mala direta. Eu vou vir aqui no item mala direta, tem a setinha aqui embaixo, eu vou clicar na direção da setinha e vou escolher a última opção, assistente de mala direta passo a passo. Esse é o assistente que vai estar me auxiliando aí durante todo o meu trabalho. Na hora que eu clico no assistente de mala direta passo a passo, ele abre essa tela aqui. E ele vai te perguntando, vai te fazendo alguns questionamentos para você responder e para que ele te ajude a montar a mala direta. O primeiro dele está escrito assim: selecione o tipo de documento. Em que tipo de documento você está trabalhando? Veja que eu tenho todos esses tipos de documento que eu posso trabalhar. Eu posso querer enviar um e-mail para várias pessoas, com informações diferentes delas. Eu posso criar documentos tipo envelopes, né? Se eu for criar um envelope para estar enviando por correio para várias pessoas. Etiquetas para estar etiquetando vários documentos, vários papéis, vários pacotes, várias caixas, vários informativos. E até mesmo diretórios. Mas nesse exemplo aqui, olhando para esse texto, eu pelo menos, né, nós nos identificamos mais com a primeira opção mesmo que já vem marcada, que é cartas. Tá? Então eu não vou mexer nisso, eu vou deixar cartas marcado, porque é um tipo de documento parecido com uma carta, e eu vou vir aqui embaixo, em próximo, documento inicial. Vou clicar nele, ele vai para a próxima opção. Aí ele pergunta para que eu selecione um documento inicial. Como que eu desejo configurar as minhas cartas? A opção que está marcada é usar o documento atual. E é realmente o que eu vou deixar marcado, porque eu estou utilizando essa carta que está aberta aqui, ó. Essa carta onde eu tenho tudo digitado, que está aqui na minha frente, é o que eu vou utilizar para trabalhar a mala direta. Então eu vou estar aí mexendo na própria carta, nesse documento atual. Então eu não vou escolher um outro documento. Caso eu tenha um outro documento que eu quero trabalhar a mala direta, eu posso vir aqui na terceira opção, iniciar com base em um documento existente. Eu clico nele e aí eu seleciono dentro do meu computador, dentro das pastas do meu computador, aquele documento que eu quero trabalhar a mala direta. Não é o nosso caso agora, nós vamos deixar marcada a primeira opção, usar o documento atual, que é o documento que eu já estou digitando. E vou em próxima novamente. Aqui é uma parte muito importante, que ele pede para selecionar os destinatários, ou seja, para quem que essa mala direta vai estar indo? Quem são as pessoas que vão estar aí entrando nesses dados que estão em abertos na minha carta? Né? E aí a primeira opção que já vem marcado é usar uma lista existente. Eu criei alguma lista com vocês de destinatários, de pessoas devedoras? Não criei. Tá? Então, eu não posso colocar aqui, utilizar uma lista existente, porque eu ainda não tenho nenhuma lista de pessoas devedoras. Tá? Então, eu tenho que escolher a minha terceira opção, digitar uma nova lista. Aí eu vou criar uma nova lista de pessoas devedoras. Mas caso eu estivesse na minha empresa e eu tivesse uma tabela em Excel, ou tivesse uma tabela em Access, que é uma ferramenta forte aí de banco de dados da Microsoft, eu poderia estar clicando em utilizar uma lista existente, ia selecionar a minha tabela em Excel, a minha tabela em Access, e utilizaria ela aqui dentro da minha mala direta.
Mas não é esse o meu caso agora. Agora eu não tenho nada digitado, eu não tenho nada criado. Então eu vou clicar em digitar uma nova lista. Como eu tenho que digitar uma nova lista, eu tenho que criar essa nova lista. Então eu vou vir aqui no botãozinho embaixo, criar. Criar nova lista de destinatários. Por padrão, quando eu vou pegar essa lista de destinatários aqui, o Word ele já me dá uma série de colunas. E essas colunas eu tenho que entender que são os campos em aberto da minha tabela. Então, olha quantos campos o Word já colocou aqui. Ele colocou título, nome, sobrenome, nome da empresa, linha de endereço 2, cidade, estado, CEP, país, região, telefone residencial, telefone comercial, endereço residencial. Então, eu tenho vários tipos de documentos já estabelecidos aqui, tá? Vários tipos de campos já estabelecidos. E não é o que eu quero, porque nessa minha carta que eu estou mandando aqui, nessa minha carta que eu estou criando, eu tenho somente 3 campos obrigatórios que eu vou utilizar. Eu tenho um campo nome, que vai ter que aparecer o nome da pessoa. Eu vou ter um campo valor e vou ter que ter um campo data. Eu não preciso de todos esses que estão aqui. Então, eu vou vir nesse quarto botão aqui, personalizar colunas, e, a princípio, eu vou excluir todos eles, e não dá para fazer isso automaticamente por um. Então, ó, exclui, sim, excluir, sim, excluir, sim, e faço assim para todos eles. Não é tão demorado assim, ele é rápido. E depois que eu excluir, eu vou criar os campos que são necessários para esse meu documento. Então, eu preciso de 3 campos. Eu vou aqui em adicionar. O primeiro campo é o campo nome, vai ter que aparecer o nome das pessoas que estão devendo, né, que estão inadimplentes. Depois eu vou adicionar um campo chamado valor, que vai conter aí todos os valores de dívidas dessas pessoas. E depois eu vou adicionar um campo chamado data, que vai conter todas as datas para que eles regularizem a situação deles. Tá? Feito isso, eu vou dar OK e vai aparecer aquela tabela enorme que tinha, mudou. Agora só tem 3 coluninhas aqui, que são os campos necessários. Eu vou criar, aqui de exemplo, 5 pessoas, tá? Com valores de dívida diferentes, com datas diferentes, só para que a gente teste, tá certo? Então, eu vou estar criando aqui essas 5 pessoas. Depois que eu coloco o nome para ir para o lado, eu aperto a tecla Tab. Ou vou com o mouse e clico nela. Para criar uma nova linha, eu tenho o botão Nova Entrada, ou eu tenho o Tab também, que ele cria novas linhas, tá? Eu não posso apertar Enter. Se eu aperto o Enter, ele vai dar o OK, e aí eu vou ter que começar tudo de novo aqui na parte de criação de destinatários. Então, para não perder isso, né, para não ficar travado, eu sempre utilizo ou o Tab, ou eu vou com o mouse clicando, e quando eu tenho que criar novas linhas, eu aperto a opção Nova Entrada. Eu vou me colocar também, mas eu devo pouco. Só para a gente testar. Reparem que são pessoas diferentes, com valores diferentes e datas de regularização da dívida deles diferentes, tá? Feito aqui, criei os meus destinatários, criei para quem eu tenho que enviar essa minha carta aí de cobrança, eu vou dar um OK. Na hora que eu dou OK, ele vai pedir para que eu salve. Lembra que eu disse para sempre salvar na área de trabalho? Então é isso que a gente vai fazer. Vai escolher aqui a área de trabalho, e eu vou colocar um nome
para esse meu documento. Então, eu coloquei aqui inadimplentes e vou salvar. Na hora que ele salva, ele me mostra novamente o documento salvo, né? Que ele coloca aqui inadimplentes.mdb e ele mostra aqui todos os 5 que estão na lista. Se tivesse 10, ia aparecer 10 linhas. Se tivesse 100, ia aparecer 100 linhas dos nomes, dos valores e das datas diferentes aí para regularização. Caso eu tenha esquecido alguém, eu posso clicar aqui embaixo, olha, inadimplentes.mdb e edito. E aí, de repente, tem mais um. Então, além do Antônio, tem, sei lá, a Jéssica, que ela também está devendo R$5.000. Ela tem que pagar também em julho, né? E aí eu dou OK, ele vai dizer para salvar que eu tenho que atualizar a lista, eu vou dizer que sim. E ele vai salvar no documento que eu criei lá na área de trabalho e já atualiza automaticamente aqui. Então, a Jéssica já apareceu aqui. Eu quero que vocês verifiquem também uma coisa importante, que aqui em cima, na primeira coluna, está escrito fonte de dados. Então, é o meu banco de dados. É da onde eu estou tirando as pessoas que são inadimplentes com seus valores diferentes e datas de regularização da dívida diferenciados. Por causa disso, como é uma base de dados, ele salvou esse documento como inadimplentes e colocou na extensão, lembra que toda vez que eu tenho um arquivo, eu tenho um ponto e tenho a extensão do arquivo depois dele. A extensão desse arquivo é .mdb. E o que é MDB? MDB significa Microsoft Database. Então, é a base de dados do Microsoft. Ou seja, é um documento do Access. Então, veja bem, eu estou dentro do Word e eu agora, com essa lista que eu criei, eu acabei de criar um arquivo, um banco de dados do Access. Um banco de dados pequeno, com 6 pessoas só, mas é um banco de dados do Access. E eu não estou com o Access aberto, eu estou somente com o Word. Por isso, na primeira aula lá que nós conversamos, nós falamos que o Word é um processador de textos, porque além dele trabalhar textos, ele trabalha uma série de outras ferramentas, né, que estão ali misturadas e precisam ser processadas. Eu posso trabalhar com figuras, com imagens, com tabelas, e até mesmo eu crio banco de dados dentro do meu documento em Word, sem estar com a ferramenta do Access aberta aí. Tá bom? Então, isso é importante aí porque caracteriza bem a ideia de processador de textos que o Word tem. Feito essa criação, eu vou dar o OK e ele vai voltar para o meu documento e vai voltar aí para o meu assistente de mala direta aqui do meu lado, tá? E vamos seguir. Aqui ele está pedindo para selecionar os destinatários. A gente já fez isso, porque a gente acabou de criar a lista de destinatários, então essa parte está feita. Eu vou vir aqui embaixo para o próximo. No próximo está escrito assim, escreva a carta. Nós já escrevemos a carta. Essa é a carta. É uma carta de exemplo, mas é uma carta. Então ela já está escrita, a gente não tem que fazer mais nada. Eu vou novamente aqui embaixo. Antes disso, caso vocês vejam que a carta precisa de alguma modificação, alguma alteração, é aqui nesse momento que vocês vão fazer, tá? Porque depois, a próxima opção é a de visualização das cartas. Então, assim, se eu tiver que mudar algo, se eu tiver que alterar algo no meu texto principal, é agora, nesse momento, que eu tenho que fazer essa alteração, tá bom? Antes de ir para o próximo, eu vou facilitar a nossa visualização do que a mala direta faz, tá? Aqui no prezado senhor, do lado tem que aparecer o nome, certo? Aqui no valor D tem que aparecer o valor da dívida. E aqui, o dia, tem que aparecer a data para regularização da dívida. Isso tudo a gente já vai colocar agora, tá certo? E depois a gente já vai visualizar como é que essa carta ficaria com todos os dados aí funcionando, né? As 6 cartas prontas de uma vez só. Para fazer isso, eu tenho uma opção aqui em cima, eu estou dentro de correspondências ainda, que é inserir campo de mesclagem. Quando a gente clica, a gente vai ver que tem 3 campos aqui. Que campos são esses? São os campos que nós criamos lá atrás
de necessidade para minha carta. Então, eu precisava de um campo nome para colocar todos os nomes das pessoas devedoras. Eu precisava de um campo valor para colocar todos os valores de dívida. E precisava de um campo data para todas as datas aí de regularização. Então, esses são os campos de mesclagem que eu tenho. Do lado do prezado senhor, não tem que aparecer o nome da pessoa? Tem que aparecer o nome da pessoa. Então, eu vou deixar o cursor do mouse. Olha o cursor do mouse piscando, né? Reparem que eu dei um espaço aí, né? Do fechamento do parênteses aqui, para não ficar grudado o nome da pessoa. E eu vou vir aqui e vou escolher a opção nome. Porque do lado do prezado senhor vão ter que aparecer os nomes. A mesma coisa eu vou fazer no valor de. Eu vou aqui no inserir campo de mesclagem e vou escolher a opção valor. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na data. Eu vou vir aqui e vou escolher o campo data. Ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque aqui ainda não é para visualizar a carta já pronta com os nomes. Aqui eu estou na parte de escreva a carta, né? A carta já estava escrita, mas é nesse momento que eu insiro os campos que tem que ficar dentro da carta. Então tem um campo nome, tem um campo valor e tem um campo data que já foram colocados. Tá? Agora eu vou para a próxima parte. A gente está quase acabando a realização da mala direta. Nessa próxima parte, que está aqui, visualize as cartas, é o momento em que o Word trabalha e ele coloca a mala direta para funcionar. Porque ele pega o documento padrão, ele pega os dados que foram criados e ele une os dois, ele mescla os dois, transformando num documento único, na verdade, em vários documentos, né? Que vão ser depois distribuídos e enviados por correio até chegar na casa das pessoas que estão aí devendo. Então, eu vou vir aqui no próximo, visualize a carta e olhe o que acontece. Ele já apareceu. A primeira carta está aqui, prezado senhor Juliana. Identificamos em nossa base de dados uma dívida em seu nome no valor de R$400. Favor regularizar sua situação até o dia 13 de abril de 2020. Então, ele já puxou os dados que eu criei lá na base de dados e jogou para cá. Se eu quiser ver as outras cartas, eu posso vir aqui, olha, na minha parte de visualização, eu tenho essas setinhas para o lado, como eu posso também vir aqui em cima, estou na correspondências, vim aqui em cima e eu vou andando as cartas, estou na carta número 1, agora eu vou para a carta número 2, a carta número 2 é o Tiago, que está com uma dívida de R$10 e tem que regularizar a situação até 25 de abril, a carta número 3 é o Felipe, que tem que regularizar os seus R$650 até dia 20 de maio, a quarta carta é a Maria, que tem que regularizar os R$1.000 dela até 30 de junho. A quinta carta é o Antônio, que tem R$2.500 para ser regularizado até 20 de julho. E a sexta carta é a Jéssica, que tem que regularizar seus R$5.000 até dia 21 de julho. Então, veja que, de uma vez só, ele criou aí as 6 cartas. Mas, para que isso fosse feito, eu precisava do documento padrão e de uma base de dados que a gente acabou criando de devedores aí de inadimplentes, tá bom? Para finalizar a mala direta, porque ela já está praticamente finalizada, mas para dizer assim, concluímos a atividade, acabou a atividade, eu tenho que vir aqui na opção próximo, né, que vai para a etapa 6, conclua a mesclagem. Na hora que eu faço isso, eu estou dizendo para o Word, o meu processo de mala direta foi finalizado, né? A mala direta está pronta aí e ela já produziu as cartas, ela já criou as cartas que você precisa enviar, tá bom? Duas situações importantes para a gente verificar aqui. Eu tenho a opção de imprimir e de editar as cartas individualmente. Por que isso? Porque, de repente, eu fiz essas cartas para toda a minha empresa. Eu estou mandando um documento para toda a minha empresa. Mas, de repente, determinado setor da empresa não precisa receber esse comunicado, né? Eu vou mandar cartas para o setor de vendas, de compras e marketing. O setor
de informática não precisa estar recebendo esse documento. Então, eu posso vir aqui em imprimir e eu digo que cartas que eu preciso escrever, né? Eu vou de que carta até que carta para imprimir. Eu quero imprimir da carta 1 até a carta 4. Se for nesse nosso documento aqui, ele só vai imprimir a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carta. As últimas 2 cartas ele não vai imprimir, ele vai deixar só no documento, mas não vai fazer a impressão. Isso faz com que eu tenha a necessidade de conhecer a minha base de dados, né? Até que ponto eu tenho que fazer impressão? Eu conheço a minha base de dados? Eu sei de que item da minha base de dados, até que outro item da minha base de dados eu tenho que imprimir? O Word não é mágico, ele não faz milagre, não é porque eu estou pensando aqui que determinado setor da minha empresa não vai precisar das cartas que ele vai estar adivinhando junto comigo. Eu preciso dizer para o Word até onde eu quero imprimir. Eu quero imprimir da carta 1 até a carta 10. As outras cartas eu não quero. Depois eu quero imprimir de novo da carta 20 até a carta 30. E isso eu só vou saber se eu conhecer direitinho a minha base de dados, tá bom? A mesma coisa eu editar cartas individualmente. Mas, Thiago, para que eu vou editar cartas individualmente? Porque, de repente, é um cliente especial que tem aí alguma diferença na sua cobrança, tem algum benefício a mais na sua cobrança. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, da carta 2 para a carta 2 e der OK, ele vai abrir a carta do Thiago individualmente. E nessa carta do Thiago eu coloco aqui assim: você é um cliente premium, sua dívida pode ser paga até a data 30 de junho de 2020. É uma informação única para o Thiago. Os outros não têm essa informação, mas o Thiago vai ter essa informação. Quando eu faço isso, o que acontece? Eles tiram o Thiago daquela mala direta e jogam o Thiago como um documento separado. E aí eu tenho que salvar o Thiago aqui separadamente, tá? Ele não vai ficar junto da minha mala direta, porque a minha mala direta ela tem um documento padrão que não dá para ser alterado. Agora, como eu quis fazer a impressão, né? Como eu quis fazer a edição individual de uma carta específica, eu edito essa carta, como eu editei para o Thiago, e aí eu vou salvar essa carta do Thiago em algum lugar. Eu vou colocar aqui Thiago especial, né? Que é, para o Thiago é uma opção especial aí de pagamento. E aí ponto docx e eu salvo. Se eu quiser voltar, eu fecho aqui a carta do Thiago e eu volto para minha mala direta aqui, aonde eu tenho as 6 cartas criadas. Reparem que na mala direta, a carta do Thiago se mantém igual a todas, né? Na hora que eu edito a carta individualmente, ele cria um documento novo, eu edito aquela carta separadamente e aí eu salvo ela para que ela seja impressa depois individualmente, né? E substituída por essa daqui. Tudo bem? Dessa forma, se você tem uma empresa ou trabalha numa empresa aí com 500, 200, 300 mil funcionários e você precisa mandar um documento, um aviso, um comunicado, uma carta mesmo, né? Preciso imprimir etiquetas para colocar nos armários de todos os funcionários, preciso criar aí envelopes para estar enviando cartas específicas para todos os funcionários, preciso mandar um e-mail específico com informações diferentes de um funcionário para outro de uma vez só, preciso criar uma carta que tenha informações diferentes dos meus clientes para que eu possa enviar para eles e fazer isso de uma vez só, você ganha muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, eu já tive alguns alunos aí que trabalhavam em banco e eles falaram assim, Thiago, nossa, muitas vezes as nossas cartas de cobrança a gente fazia meio que individualmente, a gente tinha a carta, mas ficava abrindo lá a tabela do nome dos clientes e copiava o nome do cliente e colava, copiava a dívida, colava, para depois fazer a impressão de tudo. E a gente ficava 1 ou 2 tardes perdidas aí fazendo isso. Com a mala direta, a gente fez tudo, a carta, mais a base de dados, mais a criação propriamente, né,
de todas essas informações aí em 30 minutos, 40 minutos, ou seja, a gente ganhou muito em produtividade dentro do nosso banco, dentro da nossa organização. É esse o objetivo da mala direta, tá? Então, importância da mala direta, ganho de produtividade, eu ganho tempo, eu ganho velocidade, eu posso produzir mais na minha empresa porque eu não preciso ficar perdendo tempo com copia e cola ou digitando informações. E o funcionamento dela, eu preciso ter uma base padrão de dados, uma carta padrão, né, um documento padrão, e eu preciso ter uma base de dados. E aí a mala direta vai pegar esse documento padrão, vai pegar essa base de dados e vai fazer aí a minha gravação automática, tá? A minha atualização, a minha mesclagem, a minha união automática, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês testem, sigam aí passo a passo, tá certo? Eu acho importante isso e acho importante que, se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem lá no chat, perguntem, questionem, né? A gente vai estar auxiliando vocês aí em uma série de situações, em uma série de possibilidades, tá bom? Eu aguardo vocês no chat. Uma boa tarde, saúde a todos, se cuidem. Um grande abraço aí do Thiago.